Você já ouviu falar dos Dizzy-Croquetes? Um movimento, uma revolução que aconteceu no teatro, com certeza, mas que hoje vai acontecer aqui no Foyer. Vem comigo! E já estamos com os convidados dessa semana aqui no nosso Foyer e eu vou começar apresentando eles para vocês. Vamos começar por ela, que é atriz, cantora, professora, diretora e não só. Ora está no palco, ora está no backstage. E é um dos grandes nomes do teatro musical brasileiro. Com vocês, Liane Maia. Seja muito bem-vinda, Liane, de volta, não é? Pois é, a gente já esteve aqui, vocês são os amores, um grande serviço que vocês prestam ao teatro musical e ao teatro em geral, esse programa. Adoro vir aqui. Ah, que isso, a gente que adora que você venha e ainda mais, assim, não é? Veio como atriz, divulgar um trabalho e agora do outro lado do backstage para mostrar pra gente um pouquinho o que acontece atrás das cortinas também. É, que eu adoro. Eu sou uma atriz que tem várias funções também, assim como o Ciro, que é, nossa, mestre dos mestres. Mas, assim, sempre tive também como... sou professora de teatro há muitos anos, mas, assim, como atriz, sou cantora, bailarina, não sei o quê. Então, isso daí é uma coisa incrível, que te dá, assim, uma dimensão sobre realmente o que é a arte, né? Como você pode ser realmente instrumento, e eu acho que agora essa preparação que eu estou fazendo para os Dizzy-Croquetes é uma coisa que eu adoro fazer. Eu adoro, porque eu acho que assim, eu, como artista do palco, atriz, eu gosto disso, dessa investigação. Eu sou uma atriz investigativa de processo, venho do teatro mesmo, depois fui ao teatro musical, né? Quer dizer, já visitei várias áreas do teatro, do espaço cênico, mas assim, eu gosto da investigação. Então eu estou fazendo assim, é um desafio fazer agora esse trabalho convidado pelo Ciro, com esses atores novos dos Dizzy-Croquetes. Muito bem, a gente vai falar mais daqui a pouquinho sobre isso, porque eu quero saber absolutamente tudo. Tá. E agora vamos a ele, que é ator, diretor e coreógrafo. Viveu um momento revolucionário e isso reflete até hoje em todo o seu trabalho. Com vocês, Ciro Barcelos. Olá a todos, todas e todes. Igualmente é um prazer enorme estar aqui com vocês. Adoro o programa, sigo. Sempre desejei estar sentado aqui. Os desejos são ordens aqui pra gente. E cá estamos. É um prazer imenso recebê-lo, ainda mais com esse espetáculo que é mais do que isso, não é um movimento, é uma revolução mesmo. É um movimento que começou lá em 1971, né? Uhum. Na verdade, o Dizzy-Croquetes, não preciso dizer, um divisor de água aí na história do teatro brasileiro, dos costumes mesmo, né? Porque o Dizzy, ele saiu do palco e foi para as ruas, foi para dentro das casas das pessoas, né? Para o coração das pessoas, mudando hábitos e a partir daí então se tornando uma revolução, né? Que chegou, inclusive, onde chegou, ao ponto de um exílio do país, porque aquela revolução foi crescendo, né? As pessoas todas se vestindo, os jovens se vestindo. Chegou um momento que haviam dois espetáculos, um no palco e outro na plateia, porque as pessoas começavam a voltar, os jovens na época, todos vestidos como a gente. Era uma loucura, né? Os brechós nunca faturaram tanto. Foi daí que começou, não foi? Os brechós? Daí que começou o brechó, porque não existia. Tinha assim uns que a gente chamava lixo, que eram umas lojas que vinham os uniformes velhos de soldados norte-americanos, os jeans, né? Rasgados, essa coisa toda. Eu me lembro bem porque eu fazia o hair, então a gente só usava jeans rasgados. A partir do Dizzy, começa essa coisa de brechós, né? Porque aí a galera começa a pegar a camisolinha da vovó, não sei o que, da mãe, o chapeuzinho da avó, e começa a fazer modelinhos como a gente fazia no palco. E aí surgiram os brechós. Então você vê, tem muita coisa assim, né, culturalmente falando, que surge a partir do Dizzy-Croquetes. Isso é sensacional, mas a gente vai voltar no segundo bloco para falar mais sobre isso, porque agora eu queria começar com vocês com o nosso quadro que é o Vem Cá, Te Conheço, que é um quadro em que a gente traz curiosidades que a gente pesquisou sobre a vida de vocês. E eu quero que vocês me digam se vocês sabiam um do outro.
Ai, meu Deus. Que perigo. Perigo! Não, é tranquilo. Às vezes nem tanto. Mas vamos lá. Quem quer começar, então? Com quem eu começo? Pode ser eu. Pode ser. Então vamos lá, Liane. Ciro, você sabia, e é verdade, Liane, que você começou na arte declamando poesias? Não, eu não sabia. Eu sei que ela é uma grande atriz, mas eu não sabia que ela começou declamando poesias. Eu comecei, criatura de Deus. Isso é muito antigo, tá vendo? Vocês vão dizer com a minha idade. Não. Isso pode ter sido ontem. Tá bom. Ei. Mas isso era uma coisa muito característica dos anos 70, inclusive, tá? Que era declamação. Conservatório Nacional de Música do Rio de Janeiro tinha um local especial onde tinha pessoas que davam, né, professores de oratória, professores de canto. Então eu comecei assim com 7 anos de idade, porque eu gostava muito de contar histórias, sabe? Histórias engraçadas, ou então falava um pouco ainda algumas coisas que eu não conhecia, com outro tom, e todo mundo achava que era engraçado, porque eu não sabia do que falava, entendeu? Então a minha mãe falou assim, gente, ela precisa estudar declamação. E aí me levou a minha avó, eu me lembro muito disso, a minha avó, que adorava a declamação, que era do tempo dela, as mulheres declamavam, aquela coisa, me levou para lá. Aí eu tive um professor que eu jamais esquecerei, que chamava Nonelli Basbatefano, aqui nome teatral. Nonelli Basbatefano, que tinha um cabelo branco enorme assim, ficava num piano, falando, uma meluco melancólico, meio editável, sabe sim? Uma loucura, articulação. Então, era isso, depois fazia agudos, graves, para quê? Para pegar a entonação da poesia, entendeu? Os graves, os agudos, o isso, aquilo, sabe essa coisa assim? Então, já preparando isso. E aí eu fiquei até 12 anos, eu tenho fotos assim, fazendo declamação. Solos de declamação. Maravilhoso. Você pegou isso, Nina? Isso aí eu nunca tinha dito. Você pegou tá lá. Vendo? A gente, o nosso time de pesquisadores do Foyer esse aí foi incrível. Encontra tudo. Aí. Muito bem, então acertamos e Ciro descobriu uma nova faceta de Liane. Um novo talento, mais um. Além de professora de tudo, declama poesias. Não é à toa que ela chega, a atriz que chegou, porque lá pequenininha já estava declamando poesia. Aprendi. Tem técnica, viu? Técnica da palavra. Tem música, voz grave, voz mais menos volume, mais volume. E querendo ou não, é tudo ritmado, não é? Para você declamar uma poesia, você tem que entender qual é o ritmo daquilo. Tem uma partitura musical mesmo. E depois daí que eu fui pro tablado, aí sim teatro, aí já tinha 14 anos. Muito louco, né? Maravilhoso. Muito bem, então acertamos. Acertar. E agora vamos a você, Ciro. Ai, meu Deus, agora sou eu, Ciro. Ciro, vou aproveitar que você falou um pouquinho sobre ré, mas eu vou voltar no tempo. É verdade, você sabia, Liane, que o Ciro fugiu de casa com ninguém mais, ninguém menos do que Sônia Braga e Armando Bogos para fazer o teste de ré? É verdade isso? Sim. Você sabia, Liane? Não, eu sabia. Não fugiu. Não sabia que tinha fugido. Não. Não. Mas tá lá a gente contando no espetáculo. Não, mas que você fugiu, não. Eu achei que você tinha... Ah, é verdade. Eu tinha fugido, sim, verdade, com ele. Às vezes não fugiu, só saiu contra a vontade. Não, tá certo. Contra a vontade dos pais, eu dei uma saidinha. Fugiu com ele, sim, tá certo, sabia. Tá no texto, tem que ver a peça. Muito bem. De fato, eu fugi de casa, né? Eu tinha 17 anos, porque eu já comecei minha carreira bem novinho. Era isso que eu ia te perguntar, Ciro. Quando começou? Quando o bichinho da arte te mordeu? Com 6 anos de idade, eu já tocava acordeon. Lá no Rio Grande do Sul. Eu venho de Porto Alegre. E o meu pai me levava num programa da Rádio Gaúcha que chamava-se Clube do Guri. E nesse programa, tem essa história que eu adoro contar sempre, porque é maravilhosa. Nesse programa, era um programa de calouros infantil. Nesse programa, Elis, criança ainda, mais velhinha que eu, mas criança, já tinha ganho todos os programas, ela ganhava sempre. Então ela foi promovida a secretária do programa, quando ela tinha 12 anos. Ela era secretária. E ela era terrível,
Porque as crianças, quando chegavam, queriam ir. A gente chegava porque era programa de auditório de rádio. A gente panicava quando via aquela plateia toda. E aí começa as crianças, um tal de criança chorando na coxinha porque não queria entrar. Uhum. E eu também tive o mesmo. E Elis é que puxava as crianças para dentro do palco. Puxava, entendeu? Então, todos Delicada, básica. Vai, sim. Todos morriam de medo dela, daquela criançona ali. E a primeira vez que eu entrei no palco foi assim, porque eu cheguei a esconder, eu queria ir. E aí, quando chegou lá, eu peguei minha sanfoninha assim e imagina, eu coloquei embaixo de uma escada, quis esconder a sanfoninha. Meu pai pegou a sanfona, então, vai entrar, agora você está aqui, você vai entrar. E eu entrei dessa forma, eles que foi ali, vamos guri. E entrei assim, né, morrendo de medo, panicando. Então eu comecei criança. Depois a minha família se transferiu para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro eu comecei a fazer teatro em escola, porque naquela época as escolas todas tinham aula de teatro, né? Fazia teatro em escola, fiz várias coisas, enfim. E até que minha família voltou para o Rio Grande do Sul quando eu tinha 16 anos. Eu já não cabia mais lá dentro, de Porto Alegre. E aí foi quando o Hair passou por Porto Alegre, eles fazendo a turnê, e eu conheci o elenco, fui assistir o Hair, fiquei louco, falei, é isso que eu quero, é isso que eu quero, é isso que eu quero. Virei tiete, ia para todas as festas junto com eles e coisa e tal. E aí eu e a Soninha, que não era essa instalação que existe hoje, a Sônia Braga, como ela mesmo diz, hoje eu sou uma instalação, eu levo uma semana para preparar essa instalação Sônia Braga. Era a Soninha, uma atriz hippie do Hair. E aí a gente meio que começou assim a namorar, coisa e tal, enfim, e ela ia haver alguns atores iam sair, né? E ela me incentivou a fazer a audição, porque me viam nas festas, eu dançando e cantando, coisa e tal. Ela falou, faz a audição, faz. Aí eu falei, ok, só que o Hair para a cabeça dos meus pais era muito, por mais que eles me incentivassem na arte, porque era droga, sexo e rock and roll, e a polícia atrás. Então eu tive que fugir de casa. Eu literalmente fugi de casa. Nós morávamos num prédiozinho baixinho, morávamos no primeiro andar, e eu joguei a minha mochila pela janela e fugi de casa com a Soninha, Armando Bogos, o Nuno, que estavam, alguns iam no ônibus e eles estavam num Fusquinha, enfim, e eu fugi com eles. Aí fui para Florianópolis. Em Florianópolis eu fiz o teste, passei, porém a produção, vendo direito a minha ficha, se deram conta que eu era menor. Aí eles falaram, você tá louco, não sei o que, esse garoto, você é menor, esse garoto não pode, a polícia já anda atrás da gente, volta para casa e consiga uma emancipação. Se você quiser entrar no elenco, as portas estão abertas. Do mesmo jeito que eu fui, eu peguei um ônibus correndo, voltei para Porto Alegre, cheguei lá, minha família estava em pânico, mas eu sentei com eles, conversei, e eles se deram conta que não tinha jeito. Aí me emanciparam. Eu voltei e entrei no espetáculo. Maravilhoso. Família legal também, né? Muito Naquela época eles foram muito abertos. Nossa. Porque o Hair era o terror dessas famílias na época, né? Não, com certeza. Eu com 17 anos, pô. Mas eles viram que não tinha jeito, não, né? E eles que incentivaram também, porque desde pequeno eles já me incentivavam. Até teu pai, né, Ciro? Meu pai era dançarino de tango, então tinha arte ali, né, na minha família. Tá na veia, não é? Tá na veia. Maravilhoso. Então acertamos mais uma e acho que então a gente pode ir pro nosso próximo bloco. Bora. Falar agora de Dizzy Croquettes. Bora. Então vamos a ele. Vamos então agora ao nosso primeiro sinal. Muito obrigada, produção. E com isso, a gente entra agora para falar de um assunto que estamos todos loucos para saber, que é a estreia de Dizzy Croquettes sem censura. Está chegando no Teatro Itália logo mais. E Dizzy Croquettes foi um movimento, uma revolução que aconteceu ali na década de 70, não é? Pegou parte da ditadura, então um período difícil, mas, assim como a gente falou um pouquinho no primeiro bloco, foi algo que impactou para além do palco. Não era mais sobre um espetáculo, mas sobre um movimento.
sobre o que as pessoas queriam sentir, o que as pessoas queriam viver, a liberdade que elas queriam ter, não é? Queria que vocês começassem a falar um pouquinho sobre isso. Ciro? É isso. O Dizzy, como eu falei, ele foi além, né, saiu do palco para as ruas, para dentro das casas das pessoas, tomou uma proporção que a gente não imaginava aquilo, né? Foi crescendo, 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 e aí virou esse grande movimento que eu considero realmente um divisor de água na história do teatro brasileiro, porque nós vínhamos do teatro dos anos 60, né? Que era aquele teatro político, engajado, panfletário, digamos assim, né? Perseguido. E, de repente, surge o Dizzy Croquettes, né? Contestando aquele sistema, aquele regime, mas de uma forma debochada, com humor, de salto alto, cílios postiço, pernas cabeludas. Né? Então, essa foi o grande sacação, o grande lance do Dizzy Croquettes. E, a partir daí, tudo que temos aqui hoje, onde chegamos, né? Todo o movimento trans, LGBT, tudo isso, o Dizzy Croquettes foi, sim, um precursor disso tudo, né? E esse espetáculo, ele vem para, de um certo modo, cumprir essa função, assim, de lembrar disso, porque somos um país de memória curta, amnésia total, culturalmente falando. Então ele vem para lembrar isso, né? Contando a história, porque houveram muitas versões do Dizzy Croquettes, né? A primeira, depois outra, a última foi em 2015, que eu montei aqui em São Paulo, também que foi um grande sucesso, na Teatro Augusta, mas era o Dizzy Show. Agora não, é um espetáculo de teatro com música, com dramaturgia, onde um elenco de atores jovens nos representam. Então tem lá o Ciro, esse Ciro que fugiu de casa com 17, 18 anos de idade, e, consequentemente, todos os outros personagens, né? Eu acho que ele vem trazendo uma informação muito curiosa por parte de todos, dos que já viram, dos que conhecem, acompanham, assim como essa geração do teatro de hoje em dia, né? Eles verem essa história ser contada, como tudo surgiu, né? O exílio, o DOPS entrando na minha casa, quebrando tudo, a gente sendo preso, tudo isso está no espetáculo. E você como Lene também, né, Ciro? E eu tô... O Ciro está como autor, né, como diretor, e também faz o Lene, a coreografia também. Eu me lancei nesse oceano, assim, que agora tem, graças a Deus, eu tenho a Liane Maia para me socorrer, porque o Kleber também, que está fazendo uma supervisão geral do espetáculo, né? Porque eu estou, além de fazer isso tudo, coreografar, escrever figurino, eu estou também fazendo Lenny Dale, que é uma tarefa difícil, né? Porque é um ícone, uma figura muito singular. Vou te interromper, Ciro, só para que a gente, né, temos assistindo a gente sempre muitos estudantes que estão começando. Quem foi Lenny? Lenny Dale foi um bailarino norte-americano que veio para o Brasil nos anos 60, final dos anos 60, trazido por um empresário brasileiro que o viu dançando em Las Vegas, no cassino. O Lenny, desde os 10 anos de idade, já estava na Broadway, aquelas crianças prodígio dos Estados Unidos, né? E até de West Side Story ele participou, não foi? West Side Story. E ele era muito, muito, muito bom. Demais. Então as produções chamavam a atenção dele, porque ele, como ele não tinha um physique de role de galã, ele ficava sempre no segundo papel. Mas ele era tão bom que ele jantava todo mundo. E aí as produções chamavam a atenção. Lenny menos, Lenny menos, Lenny menos, Lenny menos. No West Side Story foi o último. Ele encheu o saco, pegou a malinha dele e saiu sozinho dançando pelo mundo. Você vê que interessante isso. Porque nós temos cantores que fazem
show solo, nós temos atores que fazem monólogo, mas bailarinos que fazem espetáculo solo, não tem. Difícil. E o Lene, ele foi praticamente o único. Ele saiu pelo mundo sozinho, e ele fazia shows sozinho. As pessoas saíam de casa, aí ele chega no Brasil, estoura no grande sucesso, né? E as pessoas, me lembro do meu pai e da minha mãe saindo de black tie para assistir Lene Day dançando, né? Então, essa é a história dele. Ele vem para o Brasil, se apaixona pela música brasileira, começa então a cantar também a época da Bossa Nova. Bossa Nova, samba. Ele quebra a Bossa Nova, né, com o jazz. Ele traz o jazz para dentro da música brasileira. Outras divisões rítmicas dentro da música que os bateristas têm essa história famosa, né? Que ele está dizendo para o baterista, o Chico Batera está dizendo, Chico, faz assim esse contratempo aqui. O Chico fala, não, Lene, mas não dá para fazer isso. Ele fala, por que não dá? Dá sim, não, Lene, não dá. Não, dá sim, quer ver? Eu vou te mostrar aqui no pé. Aí ele dançando, ele mostrava que dava. Então o Chico descobre uma nova virada rítmica na bateria por conta do Lene. Então o Lene, ele tem uma importância enorme na dança no Brasil, porque ele traz o jazz para o Brasil, como na música. Elis, também é importante falar sobre a Elis, né? O Lene preparou. A Elis Regina cantava paradinha quando ela chegou no Rio, né? Aí o Boscoli pega o Lene, que já estava lá cantando dentro das garrafas, que era uma casa de show da Rio de Janeiro, e joga a Elis na mão dele, cuida dela, porque ela precisava defender o arrastão no Festival da Canção. Então o Lene, de uma certa forma, ele construiu essa Elis que nós conhecemos. E quando ele deu os gestos para ela defender o arrastão no Festival da Canção, ali ela não teve para ninguém. Ali ela estourou, claro, com a potência vocal dela, mas nunca uma cantora tinha feito isso. As cantoras cantavam contidas. De repente ela fez aquilo que a televisão teve que pedir para ela diminuir um pouquinho o gesto, porque não cabia. Entendeu? E ela estourou, né? Então olha a importância do Lene em todos os sentidos. E aí ele acontece os Zizi Croquettes, né? Que é o que a gente conta na história. A partir do encontro comigo, né, que então o Lene me assistiu no Ré, eu já era fã dele, porque ele dançava na televisão, tinha programas de televisão que ele dançava, eu já era fã dele, ele me assiste no Ré, me conhece e me dá uma bolsa de estudo para estudar com ele. Então eu vou para o Rio de Janeiro com o Lene Day para estudar dança. Tinha mais ou menos um ano já que eu estava estudando com ele, quando surgiu essa ideia absolutamente genial, que foi do Zizi Croquettes. E então foi montado esse espetáculo, ideia de um outro gênio, que chama-se Wagner Ribeiro, foi quem escreveu, concebeu toda essa linguagem, né, do Zizi Croquettes, querendo justamente burlar, quebrar o estabelecido, né, quebrar os paradigmas todos de referências do bom teatro, como que tinha que ser, como que não tinha que ser. E, então o Wagner é que escreve, tem essa ideia, e o Lene acaba se encantando com isso e pega aquilo e transforma num grande espetáculo, né? Queria te perguntar uma coisa. Eu gosto assim, quando a gente já vai dividindo. Essa coisa do cabaré e no caso da nossa revista, tem muito a ver, né? Totalmente. Juntar essas coisas. Totalmente. Até porque o Lene, no Brasil, quando ele chega, ele é contratado para estrelar um espetáculo que existia numa casa lá no Rio de Janeiro, que hoje depois virou o Hotel Meridian, ali na esquina da praia. Chamava-se Fred's. Era uma grande casa de espetáculo de um grande empresário que chamava-se Carlos Machado. Ele que trouxe o Lene. Era uma casa onde as coristas da casa eram Beth Faria, Aricle Pérez, que se tornaram depois, a Tônia Carreiro, que se tornaram depois grandes atrizes, elas eram coristas. E o Lene vem para estrelar aquilo. Era uma revista, uma grande revista muito bem produzida. Então o Lene descobre essa coisa da revista, esse formato da revista, né, com aquele escracho do Brasil, enfim, se encanta com aquilo também. Aí, somado isso, já essa admiração dele por aquela arquitetura
digamos, de show que chamava-se revista, quando logo que nós começamos a pensar no Dizzy Croquettes, surge o filme Cabaré, da Liza, né, que depois vem a ser a nossa madrinha. Então, fomos, inclusive, todos assistir Cabaré juntos e voltamos do Cabaré enlouquecidos com aquela linguagem. Aí o Lene, que já traz Broadway também no sangue, ele vai misturando a linguagem do Cabaré com a linguagem da revista, né? E vira uma coisa que as pessoas no começo ficaram assim, porque vinham justamente dessa referência de o que é isto? Né? Que linguagem teatral é? E aí as linguagens estavam todas misturadas, era uma coisa anárquica, porém feita com muita profissionalismo, muita técnica, como jamais tínhamos visto no Brasil, porque dançávamos muito. Né? Éramos muito engraçados, o humor era imbatível. É uma trupe de comediantes. Era um humor tórrido, não é? E de homens de perna cabeluda, porque eram atores fazendo aquilo ali. Quer dizer, ninguém ali era travesti, ou enfim, chamado hoje drag, né? A drag de hoje é travesti. Drag, isso tudo. Nós éramos atores fazendo aqueles personagens femininos, dançando, como diz o Amir Haddad, né? No documentário eles dançavam com uma força de macho e com uma graça e com uma sensualidade feminina, assim, que a gente ficava louco. Aí vem a grande, onde faz a diferença, né? Essa linguagem do Dizzy. E falando em linguagem, queria jogar para você, Li. Você está trabalhando muito isso também na sua preparação, né? Como você entende essa linguagem dos Dizzy Croquettes? Olha, eu acho, como eu quis também, né? Entrar nesse papo também, dessa coisa do cabaré, porque eu acho assim, é o que ele diz, né? A gente ali está trabalhando com muitas linguagens. O Ciro escrevendo, ele está passando por vários momentos do teatro e linguagens, né? Esse teatro mais anos 60, mais político, tem isso dentro do espetáculo. Você vai ver uma revista em alguns momentos, você vai ver o cabaré, né? Você vai ver essa coisa de resistência anárquica, entendeu? De você não entender o que é, tipo assim, corta a quarta parede, né? Quebra, né? A quarta parede, mas daqui a pouco você tem outro personagem que quebra também. Então, certas regras que num teatro a gente ensaiando uma peça, a gente fala, não, a gente não quebrou a quarta parede ainda, então agora não pode. Quer dizer, o que não pode? Pode, agora quebra, agora não quebra, agora vai pra frente, agora sabe como é que é? Agora ele aparece aqui, agora ele aparece ali. Então, essa linguagem pra gente passar. Primeiro para eu absorver. E eu preciso absorver, com ele. Eu fico assim, absorvendo tudo para eu passar isso para eles. Uma nova geração, né, que não está acostumada a fazer processo, a fazer personagens que você mergulha, tempo de comédia, marcação, sabe? Eu venho de conversas de um tempo para cá, que eu tenho feito muito comédia, preparação para teatro musical na comédia. E que as pessoas ficam falando assim, não, eu nasci, a pessoa tem tempo de comédia, não tem, nasceu assim, fulano é engraçado. Eu não acho que seja assim, eu acho assim que tudo tem preparação, tudo tem treinamento. Então se você começar a entender que a comédia é música, que a comédia é tempo, contratempo, pausa, é jogo, sobe uma bola e você faz, daqui a pouco olha, e fala outra coisa, você entende? Esse tempo, essa engrenagem que é tão divertida quando você entende, quando você não entende, você fica nervoso no jogo. Não dei, esqueci a fala. Você não vai esquecer se você tiver o entendimento dessa dinâmica, de que você é um coadjuvante. E, ao mesmo tempo, coadjuvante é a coisa maravilhosa que existe. Essa coisa babaca, boba, de achar que você tem que ser sempre o protagonista. Estou falando da cena. Não é nem do espetáculo, da cena. Às vezes você está passando a bola. E quem está fazendo, né, o corte é o outro. Mas assim, que bom que você tem um cara que sabe jogar com você no tempo certo. Passa, tá? Então, o que eu tenho feito com eles é isso. Primeiro, entender essa trupe de comediantes, passar a bola, né? Entender quem são eles.
conheço metade deles, assim, mas assim, outros eu não tive o prazer de conhecer mesmo, né? Conheci o Rogério, conheci Gaia, conheci Paulette, o Rogério, enfim, muitos ali. O Ciro, né? Mas assim, não conheci outros. Então o que eu tive que fazer? Tive que, né, ele teve que me orientar de como eram eles, né? A essência, né? O tipo de perfil de personagem. E a gente, na verdade, não tem muito recurso para vê-los. Que a gente eram de uma época, a gente tem até conversado sobre isso, que a gente não tem muito registro. A gente tem um documentário, a gente tem eles falando depois de uma época, né? Mas você não tem daquela época, era VHS. E a gente não se preocupava muito com isso. Também de registrar, entende? Essa coisa. Então, isso ficou um pouco pelo caminho. Não só ele, como outros grupos incríveis que a gente teve que não tiveram registro, né? Então, assim, aí eu comecei a pegar. Então, o meu trabalho tem sido assim, às vezes ficar olhando o rosto, sabe, uma forma de ir, o gestual do corpo, assim como eu trabalho para os meus personagens, né? Que às vezes começa com o gesto, então, de repente, essa pessoa assim, mas como é que é essa pessoa? Por que ela está fazendo isso, né? Porque aonde ela se inspira, qual é o sonho dela, a gente vai decupando aquilo, né? E aí eu comecei a fazer esse trabalho de decupagem de personagem, comecei a fazer entrevistas que eu acho assim muito interessante, quando você, com o próprio personagem, você pergunta ao outro coisas que não estão no texto, né? Por que isso, por que aquilo, mesmo que não estiver, mas que você, já com aquela intuição do personagem, você saiba responder de onde você vem, qual é o seu pai, qual é a sua mãe, ou pelo menos qual que você intui. E é porque daí você começa algum percurso, né? Então está sendo muito interessante assim trabalhar com eles, essa química entre eles, e também me interessou muito porque é comédia, né? Então eu sou uma atriz que gosta de fazer muito drama também, mas eu me considero mais comediante do que atriz dramática, porque eu tenho eu acho que eu já tenho comigo já. Mas também tem um treinamento de fazer. Acho que a maioria dos meus trabalhos foi comédia, assim, teatro, comédia, né, musical. Então, para mim, está sendo incrível. Está sendo maravilhoso. Nós nem se fala, né? Para mim, porque eu e a Eliane a irmã da Eliane, chamava-se Rosane, que foi uma grande bailarina no Rio de Janeiro, maravilhosa, que eu amava muito. Trabalhamos juntos, logo que eu voltei da Europa, né, depois dos 8 anos que eu fiquei lá dançando e tal, e a Rosana, que me ajudou muito, eu juntei com ela assim, quero montar uma companhia, e realmente montei, e essa daqui era pequena. Eu tenho, meus irmãos são mais velhos, então eu sou um pouco assim, sabe, tudo que eu vivi por eles. Anos 70 era menina, não estava na loucura que eles estavam, entendeu? Mas eu queria ser atriz, já estava fazendo já teatro. Nessa época não era nem a declamação, já estava no teatro. Eu já estava lá no tablado, já tinha todo mundo lá, o Wolf Maia, que já tinha feito também como é que era o nome? O Rock Horror Show, né? Rock Horror Show, entendeu? Então, eu vivi, na verdade, tudo, a moda, tudo. Mas, assim, ainda não tinha a maturidade, né? Tava vendo, fui, assim, quem assistiu de muito perto, né? A coisa. Então, é engraçado ver. Engraçado, uma coisa que eu observei outro dia é o seguinte: todos os espetáculos que eu dirigi ou que eu estive como projeto, sempre resgatando os anos 60 e os anos 70. Interessante. Radio Stars, Split Splash, eu fiz o Rock Rolou, que era toda hippie, cantando também Janis Joplin e vários outros, né? Então, assim, uma vontade de entender, entrar, para pesquisar mais, para eu entender e viver aquilo, sabe? Até hoje tem isso. E está realmente sendo fundamental, porque o trabalho que a gente estava dizendo, eu escrevi, coreografei, estou em cena, dois personagens, o Lene e o Ciro mesmo, que é o narrador. E a Liane, que está fazendo essa escavação, né?
realmente uma preparação de elenco. Mais do que isso, ela está dirigindo. Não. Preparação de elenco. Ele sabe tudo que ele quer, mas é muito difícil o que ele está fazendo, porque ele imagina uma pessoa que viveu tudo aquilo, escreveu e ele narra o que acontece e depois ele entra como Lenny, né? Entende? Então ele contracena. É um trabalho difícil, é um trabalho muito difícil. E toda a emoção emocional de eu estar revivendo essa história que é muito forte, determinante na minha vida, né? Com certeza. E se ver no palco também, queria até perguntar isso, como é se ver em outro ator? Isso é muito interessante, né? Porque de repente eu olho e o menino que faz o Ciro, eu escolhi justamente o menino de cabelo comprido, como eu tinha. Então é muito louco, porque eu tô na posição do Lenny, o Lenny e o Ciro tiveram uma relação, viveram juntos. Então eu tô hoje, tô assim, numa terapia. Falando eu estou falando comigo mesmo aquilo que o Lenny me dizia, que em alguns momentos era de uma amorosidade enorme, em outros momentos era de um impacto assim, emocional, porque ele era uma pessoa adulta, então cobrava de mim uma postura de um lugar aí que eu nem me entendia direito, eu era muito jovem. E agora eu estou dizendo para o Ciro isso. Muito louco isso. É muito louco. Para mim está sendo maravilhoso. É uma terapia em cena. É uma terapia, para mim está sendo uma terapia em cena, de verdade. Às vezes eu saio do ensaio e vou para casa assim e me emociono, lembro da cena, porque aí você puxa pela memória, né? Mesmo que não está no espetáculo, vai vindo. E a Liane está sendo esse esteio, né? Justamente nesse lugar de saber onde é que está a emoção, onde é que puxa mais a emoção. Ela é provocativa nesse sentido, os atores. Então está sendo maravilhoso. E o Kleber Monteiro está fazendo uma supervisão geral do espetáculo, que é justamente cênica, né? Enxergar essa cena de fora, assim, como é que estão esses desenhos de posturas, né? Como é que luz, tudo isso. Acho que é uma equipe criativa muito integrada, não é? Porque cada um de vocês tem algum dos timings em que o Dizzy Croquettes tinha, não é? Então o Kleber também tem esse olhar para revista, para as cores. Muito Dizzy, né? Tudo a ver. O grupo, inclusive, de tatuagem no Recife, na época, eles aconteceram, se formaram, já inspirados no Dizzy, que fazia sucesso no Rio de Janeiro. Então, a linguagem dele também é muito próxima do Dizzy. Eu acho que é uma equipe criativa que realmente está ali, conversando com o outro exatamente sobre o que é e o que precisa ser, não é? Liane com esse tempo, com esse olhar para o ator, eu acho que todos vocês estão muito integrados. Isso aí é quase uma simbiose, não é? É uma equipe, assim, embora seja um espetáculo sem patrocinadores, bravamente produzido pelo Thiago Xavier, que é um rapaz jovem que está se lançando como produtor agora. Ele está bancando esse espetáculo, né? E então não temos patrocínios, mas o espetáculo tomou um vulto enorme, virou um espetáculo grande mesmo, né? São 160 peças de figurino. Uau! E é interessante, porque no figurino tem misturado, inclusive, peças originais do Dizzy. Sensacional! Época. Tem peças novas e tem peças de todo o meu acervo, e o acervo do Cláudio Tovar também, né, que mandou para mim. Então, o público vai poder ver determinadas peças ali que realmente são da época. Né? E tem a ver, por exemplo, eu faço a Carmen Miranda em algum momento, que eu sempre fiz. Ela me persegue há muitos anos. O Tovar brinca, ele diz, o Ciro já fez a Carmen Miranda mais vezes do que ela mesma. Possivelmente. E aí eu uso a roupa, o traje da Carmen Miranda que eu sempre usei. E eu acho que isso confere esse lugar de que é uma biografia e nós estamos trazendo realmente parte de figurinos que que foram figurinos reais da época. Né? Não é uma questão de tá repetindo figurino porque não teve dinheiro. Não. Faz parte da história. Não, vamos fazer essa, porque essa já é conhecida, ela é Dizzy, e por aí vai, outras peças também. E temos nessa equipe de criativo o André Perini, que é o diretor musical,
né? Arranjador que faz. Porque nós não temos algumas músicas originais que também são músicas da época, que o Wagner Ribeiro compôs, né? Que falam do Dizzy. Mas a maior parte de músicas, canções que aconteciam na época. Tem o momento da Gal. A Gal era nossa amiga, andava com a gente para cima e para baixo. Então nós estamos falando de uma Gal Costa antes da Gal Costa que essa geração conhece, que é a Gal Costa que cantava lá na Boate Sucata. A Gal Costa rock and roll, heavy metal, toda vestida de preto com guitarra na mão. Então a gente tem Gal Costa cantando Eu Sou Terrível, do Roberto Carlos, né? Temos Elis, o bolero Dois Pra Lá, Dois Pra Cá, do João Bosco. Também tem uma história linda, porque nós estávamos em Paris, eles recebemos uma fita cassete que eles mandou. E quando o Lene abriu aquele pacotinho, era um bilhetinho dela. Ela chamava o Lene de gringo. Dizia, gringo, essa é a primeira mão para você. Escuta e se diverte. E aí o Lene escuta e é o bolero, Dois Pra Lá, Dois Pra Cá. O Lene enlouquece com aquilo e monta imediatamente um bolero para dois no espetáculo, que vira um grande sucesso. Todo mundo fala até hoje no bolero. Então, as músicas tem Tina Trincando, dos Novos Baianos, né? Porém cantada por uma personagem da peça. Ou seja, é uma opção também no sentido de trazer as canções que... E aí nós temos o Bruno Santos, que é o preparador vocal, né, que está cuidando desse canto, dessas vozes, né? A Glaucia Verena, que é da Lab Voz, que também é uma fonoaudióloga que eu amo, que preparou o Rodrigo Simas comigo para fazer o Hamlet. Thalita Francischini, que é também minha assistente de direção. Tem uma equipe bem forte. Eu não posso reclamar, eu estou bem amparado. Com certeza. Eu acho que eles também estão bem amparados com você, tocando esse time todo, não é? Tem meu assistente de coreografia, que é o Joaquim, um dos atores. Todos muito, muito profissionais, independente de Liane, André Perini, que são, digamos assim, macacos velhos. A macacada? Né? Tá na macacada. Já sabe. Mas tem essa turma mais jovem aí, né? O próprio Kleber, né? Que é jovem também. Muito bem. Eu acho que agora, se a gente se estender muito mais, vamos acabar dando muitos spoilers e a gente quer que o pessoal vá ao teatro, não é? Porque precisa, não é? A gente está falando de história do grupo, mas a gente está falando de história do Brasil também, porque é isso, vocês passam por momentos históricos em que o Brasil estava passando por coisas inimagináveis, em que pessoas estavam surgindo, pessoas estavam indo, então tudo isso faz parte dos Dizzy Croquettes e faz parte da nossa vida, não é? Eu queria falar por favor, Lê. É importante as pessoas mais jovens assistirem, né? E aí vem a minha professora, né? Mas por favor, é muito valioso. Por causa de um tempo em que a gente construía a arte pelo coletivo. Tínhamos vários grupos, né? Grupos de teatro, todo mundo quando se formava, lá não tinha faculdade naquela época, mas os teatros, teatro tablado, vários tipos de teatro, de grupos, Martins Pena, a gente se juntava, começava a ler vários textos, e aí a gente começava a se questionar, que tipo de teatro você quer fazer, né? Que tipo de atriz você é? Eu quero mais comédia, eu quero isso. Então a gente ia começando a fazer as leituras e convidar atores, não, diretores para nos dirigir, né? Foi assim, minha primeira direção foi o Wolf que dirigiu. E a gente fez assim, a gente montou um grupo e depois de a gente fazendo vários exercícios e tal, a gente trazia. Depois a gente trouxe a Marília Pera para fazer a Menina e o Vento, sabe? A gente fazia assim. E não é o caso de agora, quer dizer, e como era importante a coisa do coletivo. Então, o que mais me encanta em estar fazendo assim, voltando a fazer... uma parte de preparação de ator do Dizzy Croquettes, é isso, é porque o coletivo ali era muito importante, sabe, era um grupo, era uma família, que a gente fala muito sobre isso, a família Dizzy, né, e eu acho que o ator ainda, depois dos anos 70, acabou que nós nos separamos, o ator, cantor, né, tudo ficou separado, e a gente não se une como artista,
mas eu sou ator, eu sou cantor, eu sou isso, entende? E aí a gente não desenvolve um estudo dessas linguagens nas nossos encontros. É apenas um horário para ensaiar, uma repetição, ensaiar onde eu fico, não fico, entende? Por isso a gente parou com as investigações. Então é muito importante assistir de croquetes e todos esses movimentos que aconteceram, porque eles ainda estão vivos nessas pessoas que ainda estão aqui nessa terra, entendeu? Daqui a pouco o Zé Cel já foi, o Ciro acabou de gravar, o Zequei já vai, entendeu? Então daqui a pouco nós vamos ficar o quê? Sem mestres, sem pessoas que possam nos dar assim ao fio da meada para continuar uma arte coletiva que é o teatro, né? O espaço cênico, o palco, que eu acho que é a única coisa, porque a inteligência artificial, tudo isso está mudando tudo, mas o teatro não vai ser mudado nunca. Ele não termina, porque é um rito, de... Nossa, uma arte viva. E a arte do encontro, não é? Do encontro, do coletivo. No mesmo monólogo, há um encontro ali, com toda uma técnica, há um coletivo, né? É verdade, isso que a Li diz, sinto muita falta disso, porque eu venho disso, o Hair era isso, o Dizzy era isso. Em todos os meus trabalhos, eu tive uma companhia de dança, Ballet Terceiro Mundo, e que sempre com esse espírito. O Ballet Terceiro Mundo foi nos anos 80, eu juntei esses bailarinos, nós ficamos 8 anos juntos. É Depois bastante. Eu fiz o musical Francisco de Assis, nós ficamos 12 anos juntos. Todos os meus elencos viraram família. O que hoje é tão raso, não é? Se a gente se encontra numa produção por ali 3 meses, é muita coisa, não é? Também. Tem tempo. Então não tem, no caso agora, o teatro musical, que eu tenho feito mais com frequência, mais ainda, né? Porque você faz o ensaio de 2 meses, o que você pode aprofundar naquele teatro, entendeu? 2 meses, daqui a pouco 2 meses você faz e acabou. Quer dizer, cada vez mais essa arte que é a procura do ser, da pesquisa do ser, do mergulho do ser humano, da provocação dessa plateia, de tudo isso, fica tão raso e fica só o divertimento realmente, que é maravilhoso. Mas a arte não é para isso, né? É também para isso, mas ela precisa ter um mergulho maior, né? Muito mais. Perfeito, maravilhoso. Não tínhamos como encerrar esse bloco de maneira melhor do que com esse discurso de vocês para inspirar aí quem está vindo e quem quer aprender mais, não é? Então vamos ao próximo bloco. E vamos agora então ao nosso segundo sinal. Muito obrigado, produção. E agora é aquele momento em que precisamos descobrir como fazemos para assistir o espetáculo. Aonde temos que ir? É no Teatro Itália? Quando? Por favor, o espaço é de vocês. O espetáculo vai acontecer no Teatro Itália, a partir de 12 de junho. Nós fazemos uma temporada de 2 meses, junho e julho, de quinta a domingo, às 20h30. Ingressos podem ser adquiridos através da Simpla Ingressos ou na bilheteria. Perfeito. E tem que ir, não é? Para ver roupas originais no palco, conhecer essa história mais de perto, entender o que foi esse movimento, o que foi essa revolução que aconteceu no teatro e também sair tocado como as pessoas saíam na época, não é? Que assim seja. Vamos ver se a gente consegue tocar essa geração aí que está ficando tão fria, né, nesse sentido. Mas eu acho que sim. Eu acho que vai servir também como que instigue, né? Que inspire as pessoas, não só os artistas novos que estão aí, a também promoverem esses grupos, né? Nós estamos precisando que a arte possa, né, tocar as pessoas, que a gente tenha novas linguagens, novas propostas. E não é possível fazer isso senão com os grupos, né? Através da pesquisa, através desse encontro entre artistas de todas as áreas. Eu acho que não é só os atores. A gente fica aquela coisa, vamos fazer um encontro de atores. Não é ator. É ator, bailarino, músico, poeta, cineasta. Todos têm suas linguagens que começam a se interligar e aí sim a gente vai avançar, né? Que nós estamos falando de uma época aí
que hoje também não existe mais, em que não havia essas caixinhas, digamos assim, né? Esse separativismo. Porque quando eu falo de Gal, Gal é a nossa amiga. A Elis, músicos, atores, poetas, pintores, artes plásticas, tudo se misturava. A gente andava juntos, né? Todo mundo conspirava juntos. Né? Então, Caetano, Gal, e Bethânia, enfim, Geraldo Vandré. E a gente estava sempre, eu me criei, artisticamente falando, nesse meio, acostumado com isso. Né, de estar ali junto. O Caetano estava junto com a gente estava junto com ele. Então tudo se misturava. Isso era absolutamente genial. Né? Tudo desaguava na Praia do Arpoador, ali no famoso pier, nas dunas da Gal. Tudo desaguava ali. Ali era o grande encontro de todo mundo, né? Tanto é que a Bossa Nova é isso, né? A Bossa Nova, os encontros da Bossa Nova. Então, esses encontros não precisam ser... Pode ser na casa de uma pessoa e que tenha todo mundo com o mesmo objetivo de encontrar linguagem, de encontrar assunto, a arte, né? Vamos todos falar de arte. Não era... Hoje bom, vamos fazer uma peça, o horário é esse, encontro seria no teatro e pronto, acabou. Nós não, a gente encontrava na praia, a gente encontrava na casa de uns e de outros, né? Quantas vezes eu morei com Gal uma época, e a casa da Gal sempre teve as portas abertas, assim, então tinha o pessoal da música, mas tinha também a galera do teatro que entrava e que estava lá dentro, e a gente estava falando de teatro, como estava falando da música também, e era uma grande conspiração. Claro que tudo isso era muito ocasionado pela circunstância de um regime militar atuante, então nós nos juntávamos, né, para conspirar em busca, na defesa dessa liberdade dos nossos direitos. Mas isso, dos anos 80 para cá, vem se perdendo, né? Vem se perdendo. Eu considero, como a Eliane está dizendo, hoje vivemos uma individualidade assim muito grande, né? E aí os jovens também, eles chegam achando que dá um Google ali, eles estão sabendo de tudo e de repente você bota no palco e fala, legal. Aí, e peraí, você estudou teatro onde? Porque muitos chegam com currículo, com diploma, mas eles não têm essa vivência do teatro. E nem entendem, eles não têm nem paciência, tipo assim, gente, vamos estender um pouco o ensaio, ou vamos se aprofundar mais. A gente era o contrário. A gente está ensaiando lá no Teatro Ruth Escobar, só para... É importante isso. E na época o Bexiga era Broadway, em São Paulo. Teatro Escobar, oficina, era tudo ali, né? Os atores todos moravam ali. Eu morava numa pensãozinha ali com a Sônia, com o Armando Boll, né? E nós, quando as peças acabavam por ali, o nosso mesmo, o Zico Croquetes era no Teatro 13 de Maio, ele inaugurou 13 de Maio, a gente ia para o Ruth Escobar, porque quando acabava a última sessão da última peça no Ruth, a porta ficava encostada, a fachada do teatro apagada, e a gente ia todo mundo para lá e entrava, e nos reuníamos todos lá no palco. E aí a gente ficava a madrugada inteira, às vezes a gente saía de lá com o sol nascendo, todo mundo sentado em roda. Eu estou falando de todo mundo, assim, nós, os mais jovens, e também Zé Celso, Posse, os grandes diretores, que na época também eram os malucos da época. Todo mundo sentado em roda, falando de teatro, conspirando, respirando teatro. Entendeu? Isso era, então a gente não queria parar, a gente negociar, porque deu tempo, nada. Deu tempo, não dá para ficar mais um pouquinho. A gente queria fazer teatro. Era uma paixão, sabe? Era uma coisa. Tanto é que mudou muito, né? A gente, hoje, quando eu estou falando com alunos e tal, o pessoal, minha carreira, que eu quero brilhar, eu quero não sei o quê. Ninguém fala sobre ofício, ninguém fala sobre vocação, né? Sobre missão, até rir. Missão, sabe assim? Mas então a gente tinha uma coisa muito forte com aquilo que a gente tinha escolhido,
né? Uma responsabilidade, né? De transformação, de transformar, de reflexão. Uhum. Então, como isso foi se esvaziando muito ao longo dos anos, né? Então, assim, fica para quem então existe aquilo? É para entreter, é para você mostrar que você canta muito bem, ou celebrismo, que fica aquela coisa da celebridade. Então, isso é uma coisa óbvia, né? Aconteceu o inevitável, né? Então, como a gente vai reverter isso? Uhum. Né? Quer dizer, eu acho que espetáculos como o Zizi e outros movimentos sendo mostrados para as novas gerações, eu acho que pode vir a dar um start, entendeu? Gente, a gente tem que ter um grupo, vamos começar pelo grupo, não pelo, né, o currículo embaixo da mão. Não é pelo eu. Sabe? Uhum. É o próprio tatuagem, né, que o Kleber montou lindamente. O tatuagem traz isso, né? Até a Cia da Revista, ela tem essa coisa, né? Tem atores de lá e tudo. Sim, agora completaram aniversário tão importante, um marco na cidade também, o espaço. Um trabalho de resistência deles, incrível, né? Eu fiquei muito emocionado quando assisti Tatuagem. O Oficina, né? Então são poucos que ele que também, resistem. né, Ciro, um artista polivalente, né, o Kleber Montanheiro, né, ele também é figurinista, ele também é senador, né. Acho que o teatro de grupo também traz isso, né, você saber um pouquinho de cada uma das coisas, então, não isso é? que você não vê mais isso, a pessoa, sou diretor, não, a pessoa já foi para várias coisas, já iluminou, já fez diretor, né. E eu acho também que uma coisa que o espetáculo vai trazer, que entra dentro desse discurso também, que é a questão da autenticidade, não é? Sim. A gente tem visto tantos atores hoje, discussões sobre quem sou eu, por que estou fazendo isso. O espetáculo está aí para mostrar, não é? Que tem autenticidade em tudo que a gente faz. E aí, essa família criou um movimento autêntico e cada um tinha a sua autenticidade, tinha o seu... Exatamente. Então, eu acho que essa é uma mensagem também muito importante. E isso era uma característica do desenho muito forte. A gente está trabalhando ali, cada um ali era uma personalidade marcante que existia no coletivo no todo e também individualmente era de uma força absurda. Por isso que o conjunto as pessoas ficavam loucas, não sabiam para onde olhava. Tem casos de gente que assistiu 100 vezes. Que cada vez que via, hoje eu vou, mesmo aqui na última montagem que eu fiz em 2015, teve gente que viu muitas vezes porque hoje eu vou assistir para seguir o tal, aí ficava seguindo só aquele ator, porque ela tinha perdido, porque aí a amiga falou, mas você viu aquela hora que vou voltar para ver. Então... mas agora você tem que falar sobre uma coisa que era uma coisa especial de vocês, improviso. Com certeza. Teatro muito difícil o ator improvisar. O texto, é tudo no texto marcadinho, não sabe fazer além do que está escrito. Nós tínhamos essa liberdade, que é o que a Liane hoje está batendo nessa tecla com os meninos, né? Esse jogo de futebol ali em cena, né? Passar a bola, a coisa da comédia, né? Um levanta a bola para o outro e você, ao mesmo tempo, você está aberto e esperto para poder também jogar um improviso naquilo ali. Isso é gostoso, esse era o grande barato do dizer. Dá uma adrenalina isso aí. Antes do público rir, a gente já estava rindo há muito tempo, a gente achava graça aqui entre a gente. Muito bom. Então, para quem quer ver tudo isso, é hora de correr, comprar o ingresso para não deixar de encontrar vocês. Croquete, estreando dia 12 de junho no Teatro Itália. E também agradecendo muito ao Teatro Itália, que nos vem possibilitando o palco para ensaiar já praticamente esse mês todo, coisa rara, assim como também a Petesp, que vem nos possibilitando o Teatro Ruth Escobar. Perfeito. E se você quiser saber mais sobre o espetáculo, se quiser ler quem está no elenco, ver toda essa ficha técnica também, corre lá no nosso site, foyer.digital, vai estar tudo explicadinho lá para você também, para ver exatamente como compra o ingresso, tudo lá, não perca. Nossas redes sociais são todas foyer.digital, não deixa de seguir a gente para continuar acompanhando, porque eles vão voltar aqui mais vezes, não é para falar de mais trabalhos. Oba! Vambora. Temos muitos planos. Aqui, essa dupla tá cheia de... Maravilhosos. Então, tá marcado já o nosso encontro aqui no Foyer. Okay. E para também saber desses outros trabalhos que vocês têm feito, como eu encontro vocês? A minha página no Insta é Ciro Barcelos, Ciro_Barcelos. Facebook também.
Bom, deu um Google também que tem Ciro Barcelos lá dessa. Perfeito. Meu é @Liane Maia também. Liane e o Maia com Y, também é Instagram. E também o Face também, mesma coisa. E temos a página também de Croquetes. Exato. @Croquetes. Quem quiser acompanhar todo esse processo, tá tudo lá na nossa página. Perfeito. Quero agradecer imensamente a presença de vocês no nosso foyer hoje. Foi um prazer gigantesco, uma honra tê-los aqui. Espero que voltem mesmo, estarei aqui esperando-os. E obrigada por esse trabalho, obrigada por reavivar essa memória e que a gente não perca isso nunca. Obrigado, querida. A gente super agradece também. Super agradecer, né? Que bom que vocês existem. A importância daqui é fantástica. Precisamos de vocês, muito. Nós é que precisamos de vocês. Vamos juntos, não é? Vamos fazer o nosso grupo aqui também. Vamos. É isso. Então agora eu preciso chamar o nosso terceiro sinal. Vamos a ele. E cortamos.